Olá, eu sou Isabela Caino Delgado e darei seguimento às discussões voltadas ao autismo aqui no nosso projeto do IREC. No mês anterior, iniciamos essas discussões e agora, neste mês de maio, conversaremos a respeito dos comportamentos atípicos dos sistemas motor e sensorial, o contexto escolar no TEA, aspectos da leitura e da escrita no TEA, a hiperlexia e a comunicação suplementar e alternativa. Retomando um pouquinho a conceituação a respeito do TEA, observamos que ele é caracterizado por déficits persistentes na capacidade de iniciar e manter a interação social recíproca e uma comunicação social, e por uma série de padrões de comportamentos, interesses ou atividades restritos, repetitivos e inflexíveis, que são claramente atípicos ou excessivos para o indivíduo, a idade e o contexto sociocultural, não é? Mas antes de adentrarmos no contexto escolar das crianças e adolescentes com TEA, é válido contemplarmos determinados comportamentos atípicos do sistema motor e sensorial, os quais influenciarão, certamente, na aprendizagem dessa criança no universo escolar. Ao pensarmos no sistema motor, esta pesquisa aqui menciona que, quanto a este desempenho, atrasos e transtornos em diferentes domínios, motor grosso e fino, coordenação, controle postural e equilíbrio estático e dinâmico, têm sido amplamente observados em crianças com TEA. Neste sentido, uma disfunção motora precoce pode contribuir para déficits sociais e de comunicação posteriores. As disfunções motoras podem trazer implicações sobre habilidades de coordenação motora, grossa e fina, precisa e rápida, além de alterações do controle postural e equilíbrio, de acordo com a idade cronológica. Mas vale salientar que esse contexto merece ser minuciosamente avaliado por uma equipe multidisciplinar. Ao pensarmos também em comportamentos atípicos do sistema sensorial, os quais também certamente vão influenciar na aprendizagem da criança, eu convido vocês inicialmente a assistir esse vídeo que remete o mundo na visão de um autista. Aqui vocês já vão poder entender um pouquinho, como é que tais comportamentos revelam-se nestas crianças. E aqui nós temos então, podemos seguir com os comportamentos atípicos do sistema sensorial, ao pensarmos no sistema sensorial visual, no sistema sensorial auditivo, no toque, no olfato e na gustação, bem como pensarmos em um contexto multissensorial, Por fim, relacionamos determinados comportamentos atípicos, os quais certamente vão influenciar na rotina desta criança ou deste adolescente, tá? Mas vale salientar que nem todos os indivíduos com TEA apresentaram todos os comportamentos descritos, o que justifica a heterogeneidade clínica desta condição. Então, vale muito a pena a gente ter esse olhar cuidadoso sobre os comportamentos atípicos que o nosso aluno apresenta. Ao pensarmos no contexto escolar, podemos também visualizar que as dificuldades impostas pelo TEA não se configuram necessariamente em limitações que impedem plenamente as interações. Destaca-se a importância de analisar as interações sociais nos cenários cotidianos, verificando a participação das crianças com TEA e de seus pares, considerando o contexto, o tipo de atividade, a mediação dos professores e as influências mútuas a partir do conceito de bidirecionalidade. Neste sentido, convido vocês a observarem os dados desse estudo, que identificou que as trocas interativas foram observadas em menor frequência entre pares, sugerindo a importância da mediação dos professores sob uma perspectiva mais interacionista, equilibrando as situações nas quais se dirigem diretamente à criança com TEA e aquelas que se dirigem às demais crianças, favorecendo neste sentido as atividades conjuntas que podem ser realizadas, Nesta pesquisa, observamos ainda a maior funcionalidade em seus comportamentos e menos interação em outros,
né, ao pensarmos aí na criança com TEA. Elas demonstraram também mais comportamentos de respostas adequadas e menos de iniciativa, ou maior comprometimento na compreensão verbal ou no uso funcional da linguagem e menor na socialização ou nos comportamentos acadêmicos, certo? Enfim, para cada uma dessas peculiaridades, salienta-se o papel da mediação adequada, no sentido de potencializar as interações sociais, né? Então, observamos aqui que a mediação realizada no contexto escolar é algo que certamente fará toda a diferença no processo de inclusão de crianças e adolescentes com TEA. Aqui eu gostaria de mencionar para vocês, não é, pensando agora nos aspectos da leitura e da escrita, tá? Que ao pensarmos em um contexto de apropriação da leitura de crianças neurotípicas, ou seja, de crianças sem o TEA, a imagem abaixo representa a complexidade e a inter-relação existente entre os processos cognitivos envolvidos na leitura. Como a criança, e aí como é que a criança implementa habilidades iniciais do seu desenvolvimento na apropriação da sua leitura? Vamos considerar o processo abaixo. Então aqui vocês observam, não é? Que nós encontramos, eu mencionei esta seta aqui, pontuando desde a educação infantil até o ensino fundamental, não é? Neste processo, podemos considerar a progressão escolar da criança inserida em contexto, né? No seu contexto escolar. Então, ao pensarmos no progresso dessa criança, partindo desde a educação infantil até o ensino fundamental, observamos que determinadas habilidades, né, ao longo deste processo, elas vão se unindo, elas vão se mesclando, tá? Para que então essa criança venha desenvolver uma leitura hábil, não é, uma leitura fluente, uma leitura com compreensão, tá certo? Mas todo este processo aqui, ele é observado de uma maneira gradativa, à medida que a criança avança, inclusive, no ensino formal, não é? Então, é uma representação das competências de leitura de uma maneira bem interessante, tá? E que eu convido vocês a analisar com cautela este diagrama, tá certo? Mas e nas crianças com TEA? Será que a trajetória é exatamente esta, não é? É importante nós pensarmos, então, na escrita, na criança com TEA. Vamos observar que a escrita é um desafio para muitos estudantes autistas, porque envolve coordenação, força muscular, planejamento motor, habilidades de linguagem, organização e questões sensoriais. Por isso, podem apresentar uma caligrafia ilegível, não conseguem segurar o lápis ou a caneta e sentem dificuldades para começar a escrever. E no caso da leitura, o que é que pode acontecer, não é, ao pensarmos na criança com TEA? Algumas delas não conseguem prestar atenção ou focar em algo por muito tempo, o que dificulta a sua aprendizagem. E também, né, observamos que alguns autistas têm dificuldades em assimilar e memorizar sequências, como, por exemplo, longas frases, números ou instruções em várias etapas. Tudo isso se torna um desafio para a compreensão textual, não é? Então, sejam quais forem as características da criança com autismo, existem técnicas que podem auxiliar, tá certo? Que podem favorecer. E aí, ao pensarmos nesse contexto, né, na criança com autismo, a abordagem tradicional talvez não funcione. Por quê? Porque muitas delas são muito visuais. Algumas dependem de sons para aprender, enquanto outras requerem técnicas de aprendizagem multissensoriais. O interesse pela leitura é um ponto de partida fundamental, né, ao pensarmos nesse processo da leitura. Que outras dicas a gente pode, então, refletir, né? Que outras dicas a gente pode elencar? Foque no interesse da criança, né? Esse é um aspecto de extrema relevância. Proporcione um bom ambiente de estudo. Então, algumas crianças com TEA podem ser mais sensíveis aos lugares, sons, luzes e até imagens.
Então, por isso, precisam de um local adequado para estudar, sem distrações, onde possam se sentir relaxadas e confortáveis. Um passo de cada vez, né? Essa é outra dica importante, tá certo? Que as orientações devem ser diretas e curtas. Então, o aprendizado deve ser realizado em várias etapas simples. Sendo assim, dê tempo e espaço para que a pessoa conteia, processe cada etapa, processe cada informação. Conhecer as técnicas, tá? Então, a metodologia fônica, por exemplo, é um método que se mostra, sim, muito eficaz. Consiste em focar no som das letras e não apenas no nome dela. Por isso, também são trabalhadas a sonorização das letras, e essa técnica costuma funcionar porque a criança passa a assimilar o som de maneira mais eficiente. E como deve ser o material didático adaptado? Não é? Não há uma fórmula exata, uma vez que cada criança conteia é única. Mas o ideal é que as tarefas complexas sejam fragmentadas em etapas e que as atividades sejam lúdicas. O material didático precisa ser atraente e adequado para os níveis da criança conteia. É importante que o material seja objetivo, os enunciados sejam menores e é necessário evitar longos textos que exijam uma interpretação complexa, não é? Ter menos exercícios por página, ter mais atividades para relacionar, para recortar, pintar, claro que respeitando a demanda, né, que cada criança precisa para a sua faixa etária e para o seu ano escolar. Ter temas de interesse da criança em todas essas atividades, né, esse mais uma vez é o ponto que nos chama a atenção. Os conteúdos precisam ser simples e reduzidos, não é? Com aquelas informações curtas que eu mencionei agora para vocês. Evitar questões dúbias e com duplo sentido, como as metáforas e as figuras de linguagem inicialmente, pois elas são um desafio para crianças autistas e podem causar desconforto e uma falta de interesse para aprender. As imagens e desenhos são aliados nesses casos, então o material didático deve ter bastante recurso visual, tá? Pois o aluno com TEA fica mais interessado para consultar e interpretar os exercícios e atividades propostas. Então, fica aí mais uma sugestão, tá certo? Mas, além do material adaptado, a gente não pode esquecer de um ponto importante, né? Devemos oferecer recursos de apoio e adequar o nível de complexidade das atividades. Além disso, a equipe responsável pela aprendizagem do aluno precisa ficar atenta para respeitar o ritmo da aprendizagem da criança e mudar o tempo previsto das atividades para que cada aluno possa alcançar os objetivos propostos. Também poderá ser necessário modificar as instruções das atividades, alterar o formato das aulas, explorar novos ambientes e usar estratégias de ensino diferenciadas. E para saber se todas essas estratégias estão, de fato, funcionando, é fundamental observar com regularidade o avanço do aluno, assim como se as dificuldades persistem, ok? Então, observamos como é que essa trajetória na leitura e na escrita pode se revelar na criança com TEA. Considerando, então, essa apropriação, eu gostaria de ressaltar, né, a temática da hiperlexia, tá certo? O que é que seria, então, a hiperlexia, tá? A hiperlexia, nós observamos que, entre a passagem da linguagem oral para a escrita, é possível que as famílias e a escola identifiquem precocemente uma facilidade dessas crianças em decodificar a leitura. Assim, o olhar experiente na identificação de sinais de hiperlexia é relevante, visto que essa é uma condição comum neste quadro. Então, é comum nós encontrarmos crianças com autismo e com hiperlexia associada, tá? Então, sua característica é marcada pela aquisição precoce e espontânea da leitura, sem instrução formal prévia, e isso ocorre naturalmente antes de 5 anos de idade. Indivíduos com hiperlexia podem apresentar maior interesse por letras e números, dificuldades de interação com o outro, dificuldades na linguagem expressiva, receptiva e nas habilidades linguísticas, bem como dificuldades na compreensão verbal e leitura, tá? De acordo com a literatura, o sujeito com hiperlexia pode apresentar vantagens no desenvolvimento de áreas específicas do cérebro,
porém com alterações nas áreas responsáveis pela aprendizagem e pela linguagem. Então, observamos que, por um lado, as crianças com hiperlexia, elas revelam uma excelente decodificação visual. Entretanto, muitas falhas de compreensão leitora, não é? Em paralelo, observamos ainda falhas na recepção e na expressividade da linguagem da fala, tá? Então, são aspectos que podemos mencionar, né, rapidamente nesse contexto da criança com hiperlexia, tá certo? Aqui eu menciono para vocês alguns estudos, né, que pontuam a respeito da hiperlexia, tá? Um desses estudos aborda, aqui ele não demonstrou que a consciência fonológica ela foi tão efetiva, né, na mesma proporção que crianças sem TEA. O que é que isso sinaliza para a gente? Que os resultados contemplam aí uma abordagem alternativa e não fonológica para a leitura precoce de palavras em pré-escolares com TEA e hiperlexia. Então, esse é um ponto que eu gostaria de levantar aqui para vocês, tá certo? É que vale a pena analisarmos, não é? Se essa abordagem com foco em consciência fonológica, ela está sendo interessante, ela está sendo produtiva para aquele meu aluno que revela TEA e hiperlexia, tá? Dependendo do aluno, essa abordagem pode não ser tão promissora. Então, vale a pena também pensarmos em uma abordagem alternativa, tá certo? Essa abordagem alternativa, ela se volta à estimulação da decodificação visual, não é? Da discriminação visual e as possíveis relações que isso pode ser feito, nas possíveis relações que isso pode ter com a leitura, tá certo? Estima-se que entre 5% e 10% das pessoas com TEA apresentam habilidades de decodificação superiores às de compreensão leitora, né? Portanto, novamente, o olhar clínico e experiente, tanto da equipe multiprofissional, né, como dos educadores, deve direcionar as questões de linguagem escrita, especialmente aquelas com TEA nível 1, que podem ter a capacidade de ler as palavras escritas, semelhante à de crianças neurotípicas, porém com dificuldade de integrar as informações necessárias para haver uma compreensão do que foi dito, tá? Então, tudo isso aí a gente pode refletir, não é? Na criança que revela o transtorno do espectro autista e a hiperlexia. No caso de crianças com TEA, que possuam prejuízos mais graves ou com a ausência de uma fala funcional, espera-se que as habilidades preditoras para a linguagem escrita e que também estão associadas à oralidade, como a consciência fonológica, estejam prejudicadas, o que certamente vai ocasionar aí prejuízos na leitura, tá certo? Então, embora as crianças com hiperlexia tenham habilidades avançadas aí na decodificação leitora, elas geralmente têm um vocabulário limitado e dificuldades para se comunicar, tá? É importante salientar, gente, que a leitura precoce sozinha não é sinal de hiperlexia. As crianças que têm hiperlexia têm baixa compreensão de leitura, o que geralmente não corresponde à sua capacidade de reconhecer palavras. Elas também exibem, né, como eu mencionei para vocês, problemas com a fala. Muitas delas, né, têm dificuldades comunicativas aí na expressão verbal. Tá certo? Alguns pesquisadores acreditam que a hiperlexia faz com que a criança consiga ler, mas elas não compreendem o que está escrito. Esse é um papel fundamental de nós observarmos. Não interpretam e não identificam o uso social das palavras. Elas também têm dificuldade de se relacionar com outras crianças da mesma idade por terem uma limitação na linguagem, tá? Bem, então estamos chegando aqui ao fim, né, do nosso guia. Antes de finalizá-lo, eu gostaria de apresentar brevemente para vocês alguns conceitos voltados à comunicação suplementar e alternativa, tá certo? Ela é uma ferramenta utilizada para promover a comunicação de indivíduos com necessidades complexas de comunicação, não é? Então, essa comunicação alternativa, suplementar e alternativa, ela é conceituada como um conjunto de métodos e técnicas que viabilizam a comunicação, complementando ou substituindo a linguagem oral comprometida ou ausente, tá?
Estudos revelam os benefícios do uso da comunicação suplementar e alternativa na promoção da acessibilidade comunicacional de crianças com TEA, apresentando uma significativa evolução nas competências comunicativas, né? Então, resultados promissores aí, vem revelando aí esse trabalho integrado de crianças com transtorno do espectro autista e o PECS ou PECS adaptado. Aqui eu apresento para vocês o que é que seria cada um deles, tá certo? Eu explico, não é? Conceituo cada um individualmente, tá? E observamos por meio tanto do PECS como do PECS adaptado a melhoria nas habilidades comunicativas durante a interação com os professores em contexto escolar, não é? Com outras crianças, tá certo? Então, é um aspecto que vale a pena considerarmos aqui no nosso trabalho junto às crianças com autismo. Então, atualmente o PECS e o PECS adaptado estão sendo utilizados como dispositivos geradores de fala, ajustando-se a um formato mais robusto e que permite a elaboração de sentenças e maior desenvolvimento semântico e pragmático, garantindo melhores condições para se manter diálogos com mais elementos linguísticos, tá certo? Para utilizar o PECS, né, adaptado, é necessário que se compreenda as exigências estipuladas em cada fase do programa e que o ato comunicativo seja valorizado, acima de tudo, como sendo o resultado mais importante e não somente os comportamentos de pegar um cartão e entregar ao outro, né? E aí eu coloco aqui para vocês, tá? Que na descrição deste programa fica evidente que o que deve ser proporcionado aos alunos com TEA, tá? E nesse contexto, precisamos apresentá-los condições de solicitar algo desejado ou necessário de uma forma mais clara, onde se possa criar uma relação de confiança e de afeto com o seu interlocutor. Dessa forma, qualquer pessoa poderá utilizar o programa. Professor, pais, fonoaudiólogos, outros profissionais, pares, enfim. Quem se propor a genuinamente estabelecer interação e diálogo com a pessoa desprovida de fala funcional. Tá certo? Com base nisso, eu convido vocês a assistirem depois esses 2 vídeos, não é? Que explicam como é que essa comunicação suplementar e alternativa pode ser direcionada, bem como o canal da profissional, não é? Que nos apresenta tais vídeos. Tá certo? Então, finalizo aqui este segundo guia. Desejo sucesso, né? E que essas sugestões aqui possam auxiliar você, educador, em sala de aula, no trabalho junto a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Muito obrigada e até o próximo vídeo.